Saudos irmãos, com a paz do Senhor, aqui é o evangelista Maurício. Eu gostaria de estar deixando uma palavra para o seu coração neste dia. Palavra que vai se encontrar no livro de Lucas, o capítulo 22, o versículo é do 39 ao 46, que vai dizer assim: Jesus no Getsêmani. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, Jesus, horas antes da crucificação, ele subiu ao Monte das Oliveiras a fim de orar. E aqui no versículo 40 ou 39, a gente já vemos que era costume de Jesus subir ao Monte das Oliveiras e chorava e orava. E aqui no versículo 40 ele vai dizer que orai para que não entreis em tentação. Então ele orava, era constante orar naquele monte, o Monte das Oliveiras. Ele tinha uma vida, tinha disciplina espiritual. Jesus tinha uma vida de oração constante. E a oração, ela previne contra o erro, contra a queda. A tentação, ela não começa no erro, mas começa quando a gente deixa de orar. Então, devemos orar sempre e alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Aqui no versículo 42 ele vai falar: Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele estava alinhando a vontade dele à do Pai, ou seja, ele tinha que completar a sua missão, e era subir a cruz do Calvário. E ali, quando ele orava, um anjo do céu apareceu para ele e o confortava. Então Deus, mediante as nossas lutas, as circunstâncias, Deus conforta, envia pessoas, envia anjos de Deus para nos confortar em meio ao vale, em meio ao sofrimento. Ele nos fortalece no meio do processo. Deus está conosco. Ele disse: Estarei convosco todos os dias. E ele orava e os anjos o confortavam. E ele, saindo ali, ele pegou os discípulos dormindo. Eles estavam dormindo. Eles estavam abalados, o emocional deles, eles acabaram dormindo. Então, devemos estar atentos. É perigoso estar distraído. Então devemos estar orando sempre, vigiando, para que não entremos em tentação. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. E assim como Jesus, ele tinha uma vida de constante oração, ele tinha um lugar de oração, Deus o confortava em meio a esse processo. E aqui no final ele já ensina, quando ele pegou os discípulos dormindo, que devemos orar e vigiar a todo tempo. Aquele momento era de oração, mas eles estavam dormindo. Então devemos estar atentos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus.